dia, queridos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nos reunimos de forma virtual para celebrarmos culto ao nosso Deus. Que o Espírito Santo esteja agindo em nossos corações, nos purificando de todo pecado e transformando a nossa vida. Eu quero neste momento saudá-los com as palavras do livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Ali nós lemos: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Todos nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus, pois a sua volta significa a chegada completa do reino de Deus, da vida eterna. A grande oportunidade de vivermos novamente ao lado das pessoas queridas que já nos deixaram. Neste culto eu quero convidá-los para uma reflexão em torno do fim da nossa vida. O que nos aguarda no fim? De fato, nos encontraremos com as pessoas queridas que nos deixaram? Eu peço que me acompanhem neste culto para juntos descobrirmos o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. Amém? Nós celebramos este culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso Senhor, que é Deus sobre a vida e sobre a morte, que nos resgatou do pecado para vivermos em sua companhia, já neste mundo, mas também na eternidade. É na presença deste nosso Trino Deus que nós nos reunimos. E na sua presença também quero convidar a ti para cantarmos o hino a seguir. Senhor, tu nos chamaste, portanto estou aqui. Senhor, tu nos chamaste, portanto estou aqui. Porque nos convidaste, sou grato a ti. Porque nos convidaste, sou grato a ti. Nós temos a palavra e teu exemplo bom. Nós temos a palavra e teu exemplo bom. Tu abres nosso ouvido e o coração. Tu abres nosso ouvido e o coração. Senhor, nós te pedimos, vem nos iluminar. Senhor, nós te pedimos, vem nos iluminar. E sempre em teus caminhos nos faz andar. E sempre em teus caminhos nos faz andar. Confiamos na promessa que tu fizeste a nós. Confiamos na promessa que tu fizeste a nós. Que não nos deixarias andar a sós. Que não nos deixarias andar a sós. Levamos tua bênção conosco para o lar. Levamos tua bênção conosco para o lar. Queremos que a palavra nos venha transformar. Queremos que a palavra nos venha transformar. O amor que nos revelaste, salvando-nos da cruz. O amor nos revelaste, salvando-nos da cruz. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Queridos, vamos ter uma palavra de oração? Ó Pai Todo-Poderoso, na Tua presença chegamos neste dia. Queremos te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, porque diariamente Tu derrama bênçãos em nossas vidas. Pedimos a Deus Todo-Poderoso que Tu venha estar conosco neste culto, Te faça presente em nosso meio, de forma virtual, se faça presente em nossas casas, ó Pai.
Dá, Senhor, que aprendamos da Tua palavra. Dá, Senhor, que ao término deste culto nós tenhamos compreendido um pouco melhor o que nos aguarda no fim da nossa vida. Que a nossa esperança seja fortalecida e que o Teu Espírito Santo nos desafie a falar do Teu Filho Jesus, a levar o Teu Filho Jesus às pessoas que ainda não o conhecem. Fala conosco, Pai, neste culto, te faça presente na nossa vida. É o que nós oramos, o que nós pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o próximo hino, nos preparando assim também para a mensagem. Em sua palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Em sua palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus é a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Em sua palavra esperar, é palavra unida à ação. Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança por todos nós. Em sua palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Em sua palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Em sua palavra esperar, é palavra unida à ação. Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança por todos nós. Amados, quando eu li o texto deste final de semana e comecei a pensar na pregação, me questionei muito sobre como abordá-lo. Por quê? Porque não gostamos de falar sobre a morte. Porque a morte traz à lembrança as pessoas queridas que já partiram. E para aqueles que não creem em Jesus, a morte ainda traz muitas dúvidas e gera muito medo. E portanto, se já não se fala tanto sobre a morte, que dirá sobre aquilo que vem depois dela? E assim, embora esses assuntos não estejam em alta no nosso meio, no mundo, eles estão muito presentes em toda a Bíblia. E a palavra de Deus frequentemente nos lembra da sua importância. E hoje o texto bíblico quer nos falar um pouco mais sobre isso, sobre ressurreição, sofrimento eterno, mas também a vida eterna. Quero ler com vocês o texto previsto para este final de semana. Texto do profeta Daniel, capítulo 12, do verso 1 até o verso 3. Eu passo a ler. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna,
outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Até aqui a palavra do nosso Deus. Daniel, que possui o mesmo nome que eu, né? Era um profeta de Deus que pertencia ao povo de Israel. Quando ainda era jovem, Daniel, juntamente com muitas outras pessoas do povo de Deus, foi levado ao exílio na Babilônia. Lá Daniel e seus companheiros continuaram a servir a Deus e testemunharam dele e da sua fidelidade, principalmente através das suas ações. Nesse período em que esteve longe da sua terra natal, em meio ao povo estrangeiro, Deus deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos, e por meio de Daniel, Deus falou aos poderosos senhores dos impérios, bem como também ao seu povo, que era mantido cativo pelos imperadores. Neste texto que nós acabamos de ler, um anjo de Deus está contando ao profeta Daniel as coisas que viriam a acontecer com o povo de Deus. O povo de Deus haveria de passar por um grande período de sofrimento, mas Deus interviria e o livraria do sofrimento. E aqueles que já haviam morrido voltariam à vida, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, o desprezo eterno. O próprio livro de Daniel termina com o anjo falando ao profeta que até mesmo ele morreria, mas no fim também seria ressuscitado para receber a sua recompensa, conforme Daniel, capítulo 12, o verso 13. Essa profecia recebida por Daniel lá em torno do ano 540 a.C., ainda está por se concretizar. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e trazer da morte todos aqueles que já partiram, para então começar o juízo final. E se esta profecia recebida por Daniel há tanto tempo atrás ainda está para se cumprir, então ela está profundamente relacionada a nós, que fomos tornados seu povo, o povo de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Desde o momento que Jesus ascendeu aos céus, os seus seguidores têm aguardado a sua volta. Pois, conforme nos diz Atos 1, versículo 11, esse mesmo Jesus voltará. Não nos foi dado uma data para a volta de Jesus. Muitos já tentaram prever. Foi por isso que alguns anos ficaram bem famosos, como o ano 2000 e o ano 2012. Surgiram muitos filmes até sobre esses anos, prevendo o fim do mundo, Apocalipse. Mas a questão é que nós não temos como saber. Isso cabe somente a Deus. O que o nosso Senhor nos disse sobre o tempo da sua volta é que ela está próxima. Apocalipse 22, verso 7 diz: escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. E se a volta de Jesus está próxima, nós devemos fazer algumas perguntas a nós mesmos. A primeira, nós estamos preparados? Eu estou preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Como eu disse no início, nós temos uma certa dificuldade em trabalhar com o tema da morte. Principalmente porque ela traz à nossa mente, ao nosso coração, a saudade dos nossos queridos que já nos deixaram. Mas também porque ela coloca um grande vazio diante de nós. Tem uma frase que eu li nas redes sociais há uns tempos atrás, que diz assim: todos querem a vida eterna, mas nem todos querem morrer. Porque, de fato, eu creio que se fosse possível, todos nós desejaríamos não passar pela morte, pular direto dessa vida aqui para a vida eterna.
Porque a morte é como dar um passo à frente sem poder enxergar o caminho. Todos nós desejamos ver aonde pisamos. Saber por onde nós andamos, ou se está escuro, a gente vai apalpando a nossa volta para saber nos localizar aonde estamos. Mas a morte se apresenta a nós de uma maneira totalmente contrária. Ela é um passo para um lugar onde nós não podemos ver. Não há o que apalpar para se localizar na morte. Não é como uma janela pela qual eu posso olhar e ver o que tem do outro lado. A morte está mais para uma porta, na qual nós entramos com os olhos fechados. Diante da morte, o que nos cabe é confiar, crer que a partir dali, de quando nós entrarmos nessa porta, alguém terá o controle sobre a nossa vida. Diante da morte, a palavra de Deus nos diz que nós temos 2 possíveis destinos: a vida eterna e a morte eterna. Céu, inferno, alegria ou sofrimento. E que este destino está relacionado à nossa vida aqui, neste mundo. Para aqueles que têm a Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, o seu destino é a vida eterna. Conforme a palavra de Deus também nos confirma em diversas passagens, entre elas 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12. Lá o apóstolo João diz: "E este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida." Aqueles que creem em Jesus Cristo e o têm como seu Senhor e seu Salvador, não têm o que temer com a morte. Porque sabem o que o aguarda depois. A vida eterna. A alegria está na presença de Deus. Por isso eu quero trazer o questionamento para você nesse dia. Como tu estás com Deus? Como está a tua fé, o teu relacionamento com o Senhor Jesus? Ele e somente Ele é o caminho da vida eterna. Se queres ter certeza do teu futuro, do que te aguarda quando tu passares por aquela porta escura, acerte o teu relacionamento com Ele. A vida eterna, o céu, é um lugar, algo maravilhoso que Deus tem preparado para todos nós. Um lugar livre de sofrimento, livre de dor, onde não há doença, onde o mal não existe. E o seu desejo, o desejo de Deus, é que todos nós possamos estar com Ele lá, nesse lugar maravilhoso. Ali nós poderemos ver aqueles queridos que também morreram crendo no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos a ideia de que a vida eterna começa somente depois da morte. Mas na verdade não. A vida eterna começa neste mundo. Quando Jesus passa a ser o Senhor sobre a nossa vida, nós temos a vida eterna. Não nós teremos a vida eterna. Quando Jesus é Senhor da nossa vida, nós temos a vida eterna. Aqui nós já podemos desfrutar de pequenos aperitivos do que virá depois. As bênçãos, a alegria, o amor, tudo isso que provamos de bom aqui neste mundo. É um gostinho daquilo que Deus tem preparado para nós, que será ainda muito melhor. Entretanto, se Jesus não é o Senhor, o Salvador da nossa vida, então outro destino nos aguarda. O destino é aquele que o anjo revelou ao profeta Daniel, o castigo eterno, conforme Daniel 12, verso 2. Não é algo bom. Na verdade, nem um pouco bom. Nas palavras do próprio Jesus, nos evangelhos, o inferno é um lugar de choro, de ranger de dentes. Quando destinados ao inferno, somos totalmente separados de Deus. Aqui neste mundo, por conta do pecado,
Nós também já provamos um pouco disso para termos uma noção do que nos aguarda, caso este seja o nosso destino. Por abandonarmos a Deus, nos afastarmos dele, acabamos tendo uma pequena prova do que virá a ser o inferno. A dor, o sofrimento, as doenças, a morte são marcas daquele destino que se manifestam já no nosso mundo por conta do pecado. São os resultados do nosso afastamento da presença de Deus. E eu creio que ninguém quer isso para a sua vida, este mal, esse sofrimento. Entretanto, é isso o que nos aguarda quando não estamos juntos do Filho de Deus, aquele que tem a vida, aquele que nos dá a vida eterna. O inferno é a total ausência da presença de Deus. Da mesma forma que não tem como descrever o quão bom, o quão maravilhoso, magnífico será o céu, também não tem como descrever como será ruim o inferno. Aqui a gente prova ainda da presença de Deus na nossa vida, mesmo que a gente esteja afastado dele, a sua bondade ainda nos alcança neste mundo. No inferno não. No inferno não terá mais a presença de Deus. Agora eu quero convidar você a pensar uma outra coisa relacionada a isso, a céu, a inferno, a vida eterna e morte eterna. Quando o texto de Daniel fala de ressurreição, ele não fala de indivíduos isolados, mas sim de povo. Eu não vou morar sozinho no céu, no meu quartinho isolado, num lugar separado, somente eu e mais ninguém. Da mesma forma, também não vai ser assim no inferno. Nós vamos em conjunto. Agora pense em como é bom os momentos que nós passamos com os nossos queridos aqui neste mundo, com as pessoas à nossa volta. Seja o cônjuge, seja filhos, pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho, colegas de aula. Pense nas pessoas próximas de ti e na porção de momentos bons que tu já viveste com eles aqui neste mundo. Sabe, é possível viver momentos muito melhores, mais felizes ainda do que os que nós já vivemos com eles aqui, lá no céu. Deus tem preparado um lugar magnífico para nós vivermos com os nossos queridos ao seu lado. Mas há um porém. É possível que nós não encontremos eles lá. Como a palavra de Deus disse, o céu, a vida eterna, pertence àqueles que estão em relacionamento com o Senhor Jesus, aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor, de fato, e Salvador. Eu quero te convidar neste momento a fechar os teus olhos. E neste momento eu quero que tu pense nas pessoas com as quais tu convives no teu dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, escola, na faculdade, ou mesmo amigos, familiares que tu convive pela internet. E refletindo, pense quantas delas já ouviram falar de Jesus. Quantas conhecem a Jesus? Quantas delas se relacionam com Jesus? Quantas delas têm Jesus como seu Senhor, seu Salvador? Dentre essas pessoas que são muito importantes para ti, que passaram pela tua mente, há alguma delas que não conhece a Jesus? Que ainda não o tem como Senhor, como Salvador? Se tiver, eu peço que você coloque essa pessoa em oração neste momento, de forma silenciosa e individual. Coloque essa pessoa diante de Deus, ore por ela. Peça que Deus venha transformar a vida dela. Peça a Deus para que Ele te dê sabedoria para falar com essa pessoa e apresentar a ela o Senhor Jesus. Quando tiver feito isso, podes abrir os teus olhos.
Queridos, queridas, todos nós temos pessoas muito amadas. Pessoas que certamente ainda não conhecem a Deus, ainda não conhecem a Jesus Cristo. Como pessoas que já foram alcançadas pelo Evangelho, cabe a cada um de nós levar a mensagem do Evangelho adiante, no mínimo para as pessoas que estão próximas de nós, para as pessoas que Deus colocou ao nosso lado, seja os nossos filhos, o nosso cônjuge, pais, irmãos, colegas de trabalho, colegas de aula, vizinhos. É a nossa tarefa. Eu creio que todos nós queremos crer que Deus salvará a todos. Eu quero que no final Deus salve a todos. Eu não gosto de pensar que pessoas tão especiais para mim possam acabar em um lugar tão ruim como o inferno. Eu gostaria de poder passar na eternidade, bons momentos com amigos meus que há muito tempo não vejo, ou com aqueles que já se foram. Mas a eternidade não tem a ver com o que eu quero, mas sim com o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que a vida eterna está com aqueles que têm a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, se os meus familiares, meus amigos, meus colegas ainda não o conhecem Jesus, cabe a mim apresentar Jesus a eles. Todos nós fomos chamados por Deus para sermos testemunhas do Senhor Jesus, e através do nosso agir, do nosso falar, é que as pessoas conhecerão a Jesus. Por isso, ao término deste culto, eu quero que você volte a se lembrar daquela pessoa por quem oraste e continue colocando ela diariamente em oração diante de Deus. Continue pedindo também a Deus sabedoria, para que tu possas testemunhar por meio das tuas palavras, das tuas atitudes, o amor do nosso Senhor Jesus para ela. Que o Espírito Santo nos ajude nesta missão, que Ele nos fortaleça e principalmente nos encha de sabedoria. Que possamos em comunhão nos alegrar no céu, junto de Deus e junto dos nossos queridos. Amém. Eu quero convidar para uma palavra de oração. Deus amoroso, Tu sabes que nós, Pai amado, não desejamos nos separar dos nossos queridos, das pessoas que são especiais na nossa vida. Nós queremos viver eternamente ao lado delas, Senhor, pois são importantes, são pessoas que Tu colocaste ao nosso lado. Mas também sabemos, ó Pai, nós cremos que a vida eterna pertence àqueles que estão com Teu Filho Jesus. Por isso, Pai, se há algum familiar, algum amigo, algum conhecido nosso que ainda não Te conhece, nos dê sabedoria, ó Senhor, para apresentarmos o Teu Filho Jesus a essa pessoa. Para que assim possamos na eternidade estar ao lado dela, Senhor, e festejar juntos, nos alegrar juntos na eternidade. Mas também, Senhor, queremos lembrar que, em primeiro lugar, nós também devemos ter ao Teu Filho como nosso Senhor e Salvador. Tira por isso de nós, Senhor, da nossa vida, tudo aquilo que tenta ocupar o lugar do Teu Filho Jesus. Dá, Senhor, que Jesus seja o centro da nossa vida, seja a motivação do nosso viver, seja quem dirige o nosso caminhar. Dá, Senhor, que nos nossos relacionamentos nós testemunhemos do que o Teu Filho Jesus fez por nós. Nos dá coragem, Senhor, para falarmos, para agirmos toda vez que se faz necessário. Assim também, ó Pai amado, nós queremos pedir que Tu não nos deixe passar por tão grande sofrimento neste mundo.
palavra que o teu anjo deixou ao profeta Daniel diz que tu salvarás o teu povo dos seus sofrimentos, Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, salva-nos. Tira-nos, Senhor, o sofrimento que cada dia aumenta neste país, principalmente no mundo. Principalmente, Pai, também guia-nos de acordo com a Tua vontade. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, nós sabemos que Tu és Senhor sobre a vida, sobre a morte, e por isso nós queremos colocar em Tuas mãos as pessoas queridas da nossa comunidade, da nossa paróquia, os nossos familiares, nossos amigos que partiram nesses últimos tempos. Traga, Senhor, ao nosso coração consolo e renova a esperança da vida eterna que nós temos com o Teu Filho Jesus. Consola, Senhor, cada família enlutada que se encontra em nosso meio. Mas também, Senhor, pedimos dê saúde às pessoas que se encontram doentes, acamadas, às pessoas que estão acometidas pela depressão. Senhor, pelo cansaço, pelo esgotamento. Renova as nossas forças, Pai, que esta pandemia nos tirou. Dá que a Tua igreja seja fortalecida e possa voltar a atuar, cumprir a missão para a qual Tu, Senhor, a chamaste. Assim, ó Pai amado, tudo mais o que nós temos para Te pedir, para Te agradecer, nós queremos colocar na oração que o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te guarde, te abençoe. Que o Espírito Santo renove a cada dia a esperança em teu coração, a esperança da vida eterna, que nós temos por meio do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo também console o teu coração por conta da partida das pessoas queridas da tua vida. Possamos juntos nos encontrar na eternidade, juntos festejarmos com os nossos queridos e com o nosso Senhor Jesus. Fiquem na paz de Deus, tenham uma semana abençoada e sirvam a Ele com muita alegria. Amém. Terminamos ainda com mais um hino. Qual barco singra pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, indica a direção. Navega pelo temporal,
temos solidão, ó guia no Senhor. Qual íntegra tripulação a igreja deve estar, pois desunidos estarão, uns sós em alto mar. Se cada em seu lugar cumprir o seu dever, ao alvo certo irá chegar, o barco sem temer. Viaja a tripulação unida em fé e amor, pois sabem se guiados já por ter bom navegador. Guia no Senhor, não para no Senhor, pois sentimos assalta, temos solidão, ó guia no Senhor. Ao barco singra pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, que indica a direção. Se lentidão nos atacar e medo nos assaltar, tem rumo igual amigos a auxílio vem prestar. Coragem isso nos dará, fraquezas vencerá. Ao alvo prometido enfim, o barco chegará. Guia no Senhor, não para no Senhor, pois sentimos